Na nossa caminhada com Deus, um dos primeiros princípios que nós colocamos, como interpretar as Escrituras e a Bíblia, existem coisas secretas, coisas que Deus tem, que é dele. Existem coisas reveladas, e as coisas reveladas estão expostas. Aquelas coisas que Deus expôs é para você obedecer. Então, existe um princípio importante nas Escrituras. Se você obedece aquilo que Deus já falou para você, Ele vai revelar mais. Não existe nenhuma razão para você achar que vai ouvir a voz de Deus e Deus vai falar coisas para você. Seja qualquer assunto, se você negligencia as coisas que Ele já te falou. Essa é a razão porque você olha no Novo Testamento e nas Escrituras, vários textos que dizem respeito a edificar algo. A fundação só faz sentido se você vai edificar alguma coisa. Então, Jesus está edificando a sua igreja. A Bíblia fala que Deus é o construtor. Jesus fala, aquele que ouve a minha palavra e obedece, ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Então, e Jesus diz, como diz, essa é a grande palavra que ele está edificando a sua igreja. Então, para você edificar alguma coisa, significa que você vai construir algo em cima de outra. Você precisa colocar fundamentos, ou a fundação. E o alicerce de tudo que nós estamos falando é Cristo. Cristo é o alicerce. Amém? Cristo é a rocha. E nós não precisamos dizer isso. A essência de toda a profecia é Jesus Cristo. Então, tudo o que você for falar, seja algum ensino bíblico, alguma doutrina, qualquer coisa, tem que apontar para Jesus, tem que fazer as pessoas enxergarem mais Jesus e amarem mais Jesus e seguirem mais Jesus. Esse é o objetivo de tudo que... Jesus é a resposta. Ele não atrai para nós, ele atrai para Jesus. Então, como Deus faz? Deus está edificando algo e Ele quer ter certeza que os fundamentos estão corretos, que Cristo é a base da nossa vida e em cima disso nós vamos crescendo em revelação. E como você faz isso? Ele fala algo para você e o teu amor por Deus faz você... É claro que quem ama obedece, aí você obedece a Deus. E a tua fidelidade, quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocando. Então, como é que você desenvolve ouvidos para ouvir? Sendo fiel nas coisas simples que Deus já colocou. Fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a nossa fidelidade em lidar com as coisas de Deus, em voltar à palavra de Deus, e estudar a palavra de Deus, e levar a sério o que Deus está nos falando, nos desenvolve ouvidos. Ou seja, porque quem é fiel, então Deus pode revelar mais. Então Deus vai revelando mais. Então, nós não podemos escolher, não somos nós que decidimos. E esse é um dos aspectos da soberania de Deus. Não somos nós que decidimos que assunto Deus quer que você trate, ou o que é importante. Você não escolhe coisa em relação à curiosidade, ou tipo assim, está todo mundo falando disso, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Não somos nós que decidimos de fora para dentro o que é que Deus quer construir. Ele está construindo algo. Amém? Então, Ele está construindo algo em nosso coração e Ele tem um plano. Deus tem um plano de edificar você. E a palavra de Deus nos chama, Ele é o autor e o consumador. Ele começa e termina. Então, você tem que estar sempre de olho com referência em Cristo e Deus vai revelando pelo seu Espírito, vai revelando coisas que Ele quer edificar na tua vida, nessa jornada de fé. Então, uma das coisas interessantes em relação a Jó era uma pessoa, diante de Deus, uma pessoa íntegra, correta, e Deus expôs isso diante de todo mundo. Já viu meu servo Jó? Ele falava bem de Jó. E Jó passou por esse teste enorme, e no final ele falou assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
O que isso significa, meus irmãos? Tem muitas coisas que nós vamos começar a ouvir falar nesse tempo, mas que nós não vamos entender ainda. É a tua fidelidade com as coisas que Deus já disse que vai te dar acesso a entender o que isso significa. Então, à medida que Jó respondeu corretamente a Deus, ele abriu os olhos e disse assim, Jó, eu vou te dar uma revelação sobre algumas coisas. Então, Deus tem um trajeto, tem um plano em andamento e Ele tem assuntos que Ele quer estabelecer. Então, muitas coisas nós vamos começar a ver. Eu creio que nesse tempo do fim Deus vai expor você a certos assuntos que talvez você não entenda, mas que são importantes, que se você for fiel, lembra, as reveladas são da tua obediência, aquilo que você está diante de você, que você não entende, vai chegar um momento, como eu disse, parte da palavra profética é assim, quando você chegar num certo ponto, faz fazer sentido certas coisas. Quantas coisas Jesus aguçou o apetite dos discípulos, vai acontecer isso, quando acontecer isso, e eles não entenderam, mas Jesus falou igual. Por que Jesus falou igual e eles não entenderam? Eles foram fiéis. Quando chegou em certo momento, eles dizem, agora nós entendemos o que Jesus está dizendo. Então, como nós vamos ver? Nós vamos ter palavras que Deus vai expondo para nós, porque Ele vai mostrando o caminho. O povo de Israel foi alertado, ele dizia, eu estou levando vocês para uma terra que manda leite e mel, assim, 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 terra de promessa, que eles nunca pisaram nelas, eles não faziam ideia de como era. Então, eles não faziam... Se eles soubessem, talvez eles não teriam feito tudo o que eles fizeram. Mas o que acontece? O teste é o seguinte, eu vou falar que tem uma terra prometida, mas vocês têm que ser fiéis agora no deserto. Então, como você lida com profecia, com o tempo do fim, continua sendo fiel naquilo que você sabe. Continua obedecendo a Deus, honrando a Deus, sendo fiel. E eu creio que nós vamos começar a ver, à medida que nós vamos andando com Deus, Ele vai começar a colocar certas realidades na nossa vida. E nós não podemos, e uma das coisas que você vai perceber, nós não podemos ignorar certas coisas porque você não gosta delas. Amém? Quantas vezes você lê a Bíblia assim, Deus não pode fazer isso. Não, mas está escrito. Amém? Então, nós vamos começar a criar um apetite por toda a palavra de Deus e lidar com o que a palavra de Deus está, porque nós fomos enganados por muito tempo. Né? Então, Jesus... Ele nos alerta, ele diz, vão acontecer tais coisas. Né? Profetas anunciam, falam do futuro, o tempo do fim vai acontecer tais coisas. Jesus falou, quando ele fala, no capítulo 24 e 25 de Mateus, ele está dizendo, tem coisas que vão acontecer ainda na frente, guerras e assuntos sérios. Ele que deu a parábola das 10 virgens, e ele disse que a metade não entrou no reino. Então, você pode interpretar do jeito que você quiser, mas o que nós estamos vendo ali é que a metade não entrou com o noivo. Esse é o fato. E aí você diz assim, Deus, o que é que tu está falando nisso? Porque isso deveria captar a nossa atenção. Por quê? Deus tem critérios. Quem entra, quem não entra. Então, o que acontece? À medida que você vai andando com Deus, e o que Deus quer em tudo isso? Deus quer que o nosso amor por Ele seja cada vez mais crescente. Ele é o caminho. Então, essa é a razão por que você aprecia, nós tomamos a ceia regularmente, porque Jesus disse, lembra disso, essa é a essência. Eu paguei um preço elevado pelos teus pecados, para que você tenha vida. Essa é a nossa base. Amém? Nós temos assim, Jesus tem um plano, Ele nos ama, Ele deu prova do amor que Ele tem por nós, e nós vamos precisar confiar nele nesse trajeto, porque Ele já deu prova. Amém? Então, quando a Bíblia diz que tempos difíceis vão estar diante de nós, você olha para o Calvário, nós vamos ouvir certas coisas assim, eu tenho predito isso, eu tenho avisado isso, vocês já deviam estar sabendo, mas lembrem, amém? Eu venci, vocês podem vencer. Então, nós precisamos andar nos parâmetros que a palavra de Deus nos dá. E o grande risco que nós temos é começar,
escolher o que interessa, o que não interessa, amém, misturar as coisas, e que Deus nos livre disso, amém. O que nós queremos saber, o que Deus está falando, o que o Espírito diz à igreja. Então nós vamos de revelação em revelação. Você é fiel em algo e Deus vai abrindo seus olhos. Então, o que é importante fazer? Tem coisas, porque eu estou dizendo isso, tem coisas que eu vou falar nesse tempo que talvez vai gerar uma dúvida no teu coração. Você talvez não vai entender. Os discípulos não entenderam. Mas continua fiel. No devido tempo você... o que Deus quer de você é que você tenha uma confiança nele e um desejo de continuar prosseguindo. Amém. Para o alvo e conhecer a Ele. Lembra uma coisa. O caminho para a nossa salvação é bem claro e bem simples. Não é complicado. O caminho que Deus ofereceu para a humanidade foi bem simples, claro, acessível a todos. Amém. O que acontece é que nós estamos complicando esse caminho. Então, que Deus nos ajude. Eu queria falar um pouco disso, porque existem assuntos e tópicos, como eu disse, que são assuntos sérios, também. Envolve o tempo do fim. Quando você começa a falar o tempo do fim, você está falando nesse tempo pós Jesus ter a encarnação de Jesus. Como eu disse, nós vimos bastante coisa até aqui. Amém. Algo impressionante que aconteceu. Por exemplo, no domingo passado nós estamos falando do texto, uma das referências de como Deus lida com a história, e você não pode tirar isso da tua mente. Deus olha a iniquidade, o nível de moral, o comportamento das pessoas. Ele considera, o tempo profético é um tempo que considera a iniquidade. Você vai ver, a iniquidade é crescente, ele está olhando isso. Então, domingo passado nós estávamos vendo que Deus, ele está medindo, ele tem uma medida até que a medida da iniquidade dos amorreus, que é um assunto que era específico para aquele momento. Mas é a maneira como Deus olha, ele tem medidas, ele vai olhando. Por quê? Porque Deus não quer ser prematuro no seu juízo, nem arbitrário, tipo assim, não tem critério nenhum, Deus julga. E as pessoas têm essa ideia, por que Deus fez isso? Por que Deus faz aquilo? É como se Deus não tivesse critério. Amém? Às vezes acontecem coisas que você não faz nem ideia. Amém? Deus é paciente, Ele é amoroso, Ele não julga que nem nós julgamos. Ele espera todas as evidências ficarem claras e a pessoa, é como se aquela pessoa, ela escolheu não escolher Deus. Amém? A medida, amém? Porque a iniquidade, e meus irmãos, uma das coisas sobre essa maldade no coração do homem, a iniquidade tem a sua própria trajetória. Ela vai terminar na morte, se ela não for lidada. Ela tem. Então, o que acontece? Se o mundo rejeita Deus, a trajetória da iniquidade ela está indo em direção a cada vez pior. Amém? Então, Jesus, quando ele veio, é porque o cálice estava cheio. Então, a Bíblia usa esse termo, na plenitude dos tempos. Existe algo que, quando Jesus veio, que encheu, que se completou. Esse é o termo, plenitude, encheu. É como se... O que acontece, eu não vou falar a mesma coisa que eu falei domingo passado, mas o que acontece é isso. É a medida da iniquidade, da arrogância, da soberba, do pecado da humanidade, foi até um certo nível, que ao invés de Deus trazer a sua ira, como Ele trouxe algumas vezes, em Sodoma e Gomorra, amém, tá? Subiu até o céu, como Noé, a violência, e Ele teve que agir. Nessa vez, quando a iniquidade estava no limite, Deus tinha que agir, e a ira de Deus veio, Ele repousou houve a encarnação, repousou sobre Jesus. Jesus absorveu toda a ira de Deus na cruz. Amém. O que é tremendo, você precisa entender, todos os pecados da humanidade, passados, presentes e futuros, Jesus carregou na cruz. Então, o que acontece? É como se a medida da iniquidade do planeta se encheu e algo precisava acontecer.
E Deus, no seu grande amor, Ele mandou Jesus encarnado, sem pecado, para que o que acontece? Deus precisava executar a sua ira, ou dar um destino, porque Ele é justo e Ele é santo. A medida foi e não existe mais solução. E é isso que nós precisamos entender. O homem escolheu virar as costas para Deus. Tal verdade é, ao pé da cruz, alguns poucos estavam do lado de Jesus, os restos tudo estava debochando, prenderam. A multidão escolheu Barrabás e não Jesus. Então, não existe ninguém ali, o mundo era mau naquela realidade, e não existe nenhum santo ali. Existiam aquelas pessoas, aqueles discípulos, aquele remanescente que entendeu quem Jesus era. Então, imagina que teve um homem só andou nessa terra sem pecado nenhum. E Deus, então, agora, nesse homem, Ele julgou todos os pecados da humanidade. O que isso faz? Isso faz com que a ira de Deus, quanto a ter que, e a justiça de Deus, e o amor de Deus, e a misericórdia de Deus se cumpre nessa situação, porque agora o pecado foi lidado, ok? E agora, nesse momento da cruz, a história vira, e agora uma nova medida está em andamento. Ok? Porque a medida da iniquidade já se provou. O homem, quando Jesus andou entre nós, não adianta mais ninguém achar que você não tem pecado, que você é bom, que você é justo, que você vai dizer... Não. O assunto já foi resolvido. Todos pecaram, carecem da graça de Deus. Amém. Então, o que acontece? Foi selado, foi julgado e selado o destino e a condição do ser humano. O ser humano é pecador destinado ao inferno. Não tem solução. Só alguém, Deus veio até nós e carregou essa culpa, a ira de Deus se satisfez em Jesus e agora Ele oferece para você a opção. Olha só, você viu o que aconteceu na cruz? Não existe ninguém justo, santo e que tem direito à eternidade. E Deus oferece para você. Se você aceitar que você é pecador e que Ele morreu em teu lugar, Ele te dá acesso agora, como diz, como aquele ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Ou seja, a partir de agora, todos nós temos que escolher. Porque não adianta mais você chegar diante de Deus com a tua justiça, porque eu sou bom, que eu faço, acontecer. Já foi destinado, não existe essa opção. Então, as pessoas que continuam arrogantes, soberbas, egoístas nessa situação, elas só estão contando as horas para que o juízo final, onde tudo encerra. Então, o texto que nós lemos, eu queria ler com os irmãos 2 Pedro, que é uma das... Nós vamos tentar arredondar o que nós estamos fazendo. E, meu irmão, eu creio que é importante a gente repassar, bater de um outro ângulo, para cá e para lá, para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender essas coisas. É muito importante a gente entender. Amém. Que no Calvário, Deus satisfez em Jesus a punição pelo pecado. Está punido o pecado. Ok? Só que o que acontece? Nós continuamos pecando. O que Ele fez? Nós continuamos pecando. Porque os pecados que você fez hoje, cometeu hoje, vai cometer amanhã, Jesus já carregou na cruz. Imagina, que plano glorioso. Só que o que acontece? A provisão foi feita, você tem que dizer assim, Deus me perdoa, arrependimento. Puf. E aí você tem acesso à provisão. A vida do escolhido de Deus, e é um dos tópicos nesse tempo do fim, é uma vida de arrependimento. Você se arrependeu uma vez e vive nessa condição de rendição e arrependimento. Nós dependemos da graça de Deus. Amém. Não existe lugar para soberba, para justiça própria. Você depende da graça de Deus. É por isso que nós dependemos da graça de Deus todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essas são as causas de nós não sermos consumidos. É só porque Jesus já pagou o preço antes que Ele... Amém. Que você, se você corre para Ele... Amém.
É como no Egito. Você corre para dentro da casa, onde tem o sangue, o anjo da morte vem e você está... É exatamente a mesma situação. Aquele que está em Cristo, você está em Cristo, pertinho dele. Por isso que, meu irmão, não faz sentido nós dizemos que somos cristãos, amamos a Deus e não andamos pertinho de Jesus. Porque você está aí escondido nele. Ali está a tua proteção, amém? Ali está a tua vida, se nós enxergamos isso. Então, o que acontece quando a pessoa não dá bola para Deus? Você está exposto. Porque daí, o texto de Hebreus fala assim, está ordenado ao homem morrer uma vez, depois que morreu. Então, o que é que nós estamos vivendo, meus irmãos? Nós estamos vivendo entre a morte e a ressurreição de Jesus e a volta de Cristo. Esse é o período da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Ele está dando a oportunidade de você reconhecer que é pecador e aceitar a provisão dele. Amém. Deus, eu quero sempre, eu quero muito, Deus. Eu dependo de Ti, sem mim nada podeis fazer. Deus, isso aqui que é isso? Isso se chama amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças. Você opera numa outra realidade. Você recebeu o amor de Deus. Você entendeu o que aconteceu ali. Então, 2 Pedro... Eu vou ler um pouquinho mais ali, porque eu creio que ajuda. Okay. Versículo 1 diz assim, amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Isso é Pedro, que andou com Jesus. Okay? Em ambas, 2 Pedro 3:1, em ambas, procuro despertar a lembrança de vocês. Ou seja, ele está dizendo assim, pessoal, não esqueço. Com lembrança a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Ok? Nós estamos conectando ao... E é isso que a palavra de Deus vai fazer. Os profetas, desde antes de Jesus, falaram. Bem como do mandamento que o Senhor, quando Jesus esteve aqui entre nós, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias... Então, de novo, nós estamos falando dos últimos dias. Esse momento virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as paixões. Daí nós vamos começar a perceber o tempo profético, a volta de Cristo, ela é marcada pela iniquidade, pelo escárnio, pelas paixões, pela carnalidade, pelo egoísmo, por tudo isso. Essa é andando segundo as próprias paixões. E dizendo, e nós vamos ouvir isso, onde está a volta de Cristo? Amém? Uma das características das pessoas que o inimigo vai usar é o seguinte, eles meio que desprezam e debocham o que é certo. Onde está a volta de Cristo? Santinho. Amém? Parece que Jesus vai voltar amanhã. Amém? É uma manifestação da carnalidade que está ao nosso redor. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então, as pessoas usam a religião, usam Bíblia e usam a sensatez. Porque deliberadamente esquece. E aí Pedro escreve, de longo tempo que houve céus como terra, surgiu a água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo. Bem, vocês esquecem que teve um momento que o mundo pereceu, afogado em água. Versículo 7, ora os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Tem um dia sério diante de nós, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. São palavras escritas, meus irmãos, que a igreja primitiva entendia, acolhia, tinha temor de Deus e levava a sério. Pedro está dizendo, não esqueçam, pessoal, tem um dia diante de nós de juízo e vai haver destruição de ímpios. Versículo 8. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não esquece. Então eu estou dizendo assim, pessoal, não esqueçam. Essa é a função da pregação. É lembrar de novo, você não esquece que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda. Algumas traduções dizem ele não é lento, ele não é descompromissado com o que está acontecendo. Não é que ele não está dando bola e está sendo arbitrário na sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo. Meu irmão,
Deus é paciente, longânimo, assaz benigno, compassivo, grande em misericórdia e amor. O que segura a história, meu irmão, e o que segura a humanidade é a paciência de Deus. Então, eu estou citando esse texto porque eu queria que os irmãos entendessem. Se isso é como Deus está lidando, é isso como você tem que lidar. Você tem que lidar com paciência, porque Deus quer que você seja usado nessa hora como instrumento para salvar pessoas. Porque o que ele diz aqui, ele é paciencioso, não querendo, Deus não quer. Esse é o coração de Deus no céu. Ele não quer que ninguém pereça. Esse é o coração de Deus. Jamais questione isso. Mas o que ele está esperando? Por que ele espera? Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. O alvo, meu irmão, central da pregação do Evangelho, quando Jesus veio, ele diz: arrependei-vos e crede, arrependei-vos e crede, arrependei-vos e crede. A base de toda a construção é arrependimento e fé. Ou seja, você vive nessa condição. Então, tenta entender assim, existe uma medida agora que Deus está olhando, porque o pecado já foi castigado, julgado, e o pecado e a iniquidade do ser humano e tudo o que o homem é, foi declarado culpado e julgado na cruz. Amém. Então, por que Deus já não executa o juízo final? Amém. Porque é um bom Deus, Ele é um Deus de amor, longânimo, e Ele não quer que ninguém pereça. Então, Ele deu a provisão agora e você precisa escolher Cristo. Então, todo esse período, até a volta de Cristo, até o tempo final, é Deus, na sua paciência, querendo levar o ser humano ao arrependimento. Meu irmão, essa é a base da nossa vida. Então, nós estamos vendo muita conversa, tipo assim: o meu pecado foi só um deslize, pastor. Foi um deslize. Se você considera um deslize, você não se arrepende. Se você não se arrepende, Deus não tem salvação para você. Deus não salva deslizes, Ele salva pecado que são confessados e arrependidos. Então, o que acontece? Meu irmão, mudar o rótulo não muda a natureza da maldade que existe ao nosso redor. As pessoas estão mudando o rótulo. E, meu irmão, a linguagem contemporânea hoje na igreja é assim, é a linguagem moderna, não é assim, é um desvio de caráter, você tem que administrar. Amém, você precisa atender, você tem um problema psicológico. Não, meu irmão, o problema do ser humano é que ele tem pecado. O pecado no coração do homem fez com que Jesus precisasse morrer. Então, nós precisamos olhar para certas coisas, e é por isso que a pregação do Evangelho ele joga luz. Por mais que seja dolorido muitas coisas, nós precisamos chegar ao ponto e dizer assim: isso aqui não é um desvio meu. Amém. Esse desejo que eu tenho por essas coisas não é um desvio, isso é pecado. Amém. Então, o que nós temos que olhar o que a Bíblia está dizendo. E não. Então, o que acontece? Se você não lê a Bíblia, ou se existe essa moda que as pessoas não leem mais a Bíblia, e elas falam qualquer coisa, porque, meu irmão, nós estamos no século XX, você não vai falar de pecado. Ninguém vai ir na sua igreja se você falar de pecado. Só que ninguém vai entrar no céu. Não, mas todo mundo vai entrar para o céu. Não. Deus é que decide. Será que nós estamos, de alguma maneira, aliviando as coisas e trabalhando no campo do inimigo? Porque o campo do inimigo é que quer enganar as pessoas e ele quer, de uma certa forma, o sentido se embotar para você não enxergar o caminho. O caminho da nossa salvação é simples e é claro, e é só você seguir. Então, quando as pessoas dizem assim: mas está questionando a minha salvação, está questionando... Não, ninguém está questionando nada, nós estamos falando o que as Escrituras dizem. Amém. E esse texto é muito interessante, porque ele diz assim que Deus, Ele é paciente, Ele está esperando. Deus está esperando o número certo de pessoas que vão se converter. Esse é o critério. Porque, por qual é a outra razão que Deus esperaria? Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vai chegar um momento que Jesus vai voltar. Então, o que acontece? O que Deus agora está esperando? A medida
que está sendo enchida é daqueles salvos. Existe uma medida sendo cheia. E o que você diz? Eu estou dentro, eu quero estar dentro. Essa é a coisa mais importante da nossa vida. Mas qual é o critério? É Deus que tem esse critério. Não, mas eu aprendi desde criança que é assim que é. Mas não importa o que nós aprendemos desde criança. Nós precisamos ouvir o que Deus diz das Escrituras. Amém? Porque quem é que decide? É Deus. Então, você, nessa lógica de Deus, nessa sabedoria de Deus, você sabe que ninguém sabe o dia nem a hora onde ele vai voltar. Amém? Está certo? É isso. É algo que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. E no dia que ele voltar, não tem mais chance das pessoas se converterem. Então, no dia que ele voltar, a régua passa, quem está dentro, quem não está dentro, não está. Então, esse é o dia mais importante da nossa vida. Esse é o dia mais importante da nossa vida. Eu quero saber como isso funciona. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus amou de tal maneira o mundo e deu a provisão. Ele não quer que ninguém pereça. Então, meu irmão, por que as pessoas perecem? Porque elas escolhem. As pessoas escolhem. Deus é justo, meu irmão. Deus é justo. E Ele quer dar todas as alternativas e chances para todos escolherem certo. Amém? E sabe qual é o cenário adequado e apropriado para nós escolhermos corretamente? É tamanha iniquidade no mundo e tamanha, amém, a igreja gloriosa aparecendo na terra. Ou seja, é essas duas condições que vai expor e vai ajudar você a enxergar e dizer assim, o que você quer. E tem pessoas que ainda vão querer abandonar Deus e deixar Deus de lado. Deus nos livre e guarde, amém? Que o Senhor nos guarde. Essa é uma oração que você faz todo dia. Deus, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Você ora para Deus. Por quê? Amém? Porque nós somos propensos a errar, entendeu? E nós precisamos de Deus. Amém? Então, é sério o que nós estamos vivendo? Então, nós estamos lidando, o tempo profético é um tempo que considera a maldade e a iniquidade do ser humano. Jesus disse que a iniquidade vai aumentar, porque a iniquidade vai crescer, o amor vai se esfriar. E aí nós vamos começar a conhecer essa realidade. Você tem a iniquidade crescendo e o amor esfriando. O oposto, e aí é o que Jesus veio dizer. Qual é a solução da nossa vida? E só para mim não me adiantar muito, vamos vir a página para 1 João, você já está ali, João. O que você quer saber? Eu quero saber se eu estou dentro, amém? Eu quero saber se eu estou. Você tem condições de saber. Então, o amor se esfria, a iniquidade aumenta. O segredo que é? O que Jesus veio dizer? O que Jesus veio? Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus, amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo. Tá? Então, 1 João 2, 1 diz assim, versículo 3. Ora, sabemos que nós temos conhecido, que eu conheço a Deus. Lembra que ele falou assim, eu não te conheço? Eu disse, eu conheço, se guardamos os seus mandamentos. Então, não é tão complicado, meus irmãos, saber assim, o que é que te dá certeza de que você está no caminho certo e que você está amando a Deus? Que você tem uma maior alegria, prazer, como Davi diz assim, medita dia e noite, a minha alegria é a tua palavra, é obedecer, é descobrir o que Deus fala e fazer exatamente o que Ele quer. Isso é amor. E aí no versículo 4 diz assim, aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, uma das coisas que nós temos, assim, como é que eu vou ter certeza que eu estou falando assim? É porque eu tenho um amor por Deus ao ponto de querer fazer tudo o que Ele manda. Esse é um dos sinais que Deus vai marcar na nossa vida. O meu amor por Deus é tão grande que quando Ele fala uma coisa, Deus, eu preciso implementar isso na minha vida. Se Deus diz que isso é bom, Deus olha e diz assim, Ele é que sabe o que é bom e o que é que Ele requer de ti. Então, o que acontece? Você faz o que Ele diz. Quantos de nós sabemos que muitas vezes, obedecer a Deus não é conveniente e ele vai causar alguma perda e detrimento, você vai ter certas adversidades. É isso? Essas são escolhas.
O amor de Deus escolhe. E Deus, o que está olhando? Deus está olhando na sua paciência. Ele escolhe Deus. Ele sempre escolhe Deus. Quando as coisas são adversas, ainda que a figueira não dê fruto, eu todavia me alegro em Deus. Ainda que eu esteja diante de uma fornalha, eu não vou me dobrar, eu escolho Deus. Deus é maravilhoso, eu amo a Deus. Ou seja, você chega a um ponto onde o teu amor a Deus é tão grande, que você faz exatamente o que Ele disser, mesmo na pressão maior. Onde você é rejeitado, abandonado, injuriado, perseguido, e você está numa situação pior possível da tua vida. Você ainda vai dizer assim, não há Deus como tu, não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus. Você acorda de manhã, talvez você está com dor em tudo que é lugar, com a pressão, abandonado, você acorda à meia-noite numa prisão e louva a Deus, com chicote nas costas. Isso é Paulo e Silas. Então, essas pessoas na igreja primitiva, elas sabiam o que era sofrer pelo Evangelho. E sabe que elas estavam ali cantando à meia-noite. E Deus olha do céu. Amém. E nós estamos achando que um pequeno sofrimento, Deus me abandonou. Não, o sofrimento é bom. A nós foi oferecido um evangelho conveniente de confortos e de sucesso, estabilidade, prosperidade, riqueza, fama e tudo mais. Esse é o evangelho. Assim, amém. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós achamos que o galardão do evangelho é tudo que esse mundo tem a oferecer. E Deus diz assim, mas esse mundo está condenado. Se você soubesse o que está por trás. Amém. Então, nós fomos enrolados com uma carnalidade. O que acontece? Nós achamos que o galardão da nossa fidelidade é Deus alimentar a nossa carne. Amém. Onde é que nós vamos parar? A concupiscência da carne, a soberba da vida, o desejo, o fascínio das riquezas. E nós achamos assim, qual é o segredo? Por isso que as pessoas se convertem. Amém? As pessoas se convertem porque eles acharam um meio, que como no mundo não dá, de Deus satisfazer os desejos que eles têm. E as pessoas, amém. Como assim? E aí nós começamos a entender a palavra de Deus entrando nesse ano. E Deus, meu irmão, Deus, e não tem nada, e você não interpreta o que não está sendo dito. Deus vai cuidar de você, você vai cuidar muito bem de você, mas o teu coração não está, você não está nem aí para isso. É isso que acontece, o nosso coração tem que estar voltado para Deus. Amém? Ouve o que o Espírito está dizendo e não inventa o que ele não está dizendo, não interpreta só o que ele está dizendo. Existe algo superior, maior, amém? Uma alegria indizível, cheia de glória. Está escrito, você olha, todos são textos bíblicos que eu estou citando. Amém? Então, o que acontece? O nosso amor a Deus é expressado na nossa obediência a Deus. Amém? Então, voltando ao nosso texto de 2 Timóteo, vamos ver até onde eu vou. Eu queria chegar até a eleição. Amém. Deus tem escolhidos. Amém. Então, é onde eu queria chegar. E eu queria colocar esse assunto de escolhidos. A Bíblia usa o termo eleitos. Então, nós vamos começar a navegar nesse trajetório, porque o que nós estamos falando, a razão, meu irmão, para nós entendermos profecia, é para a gente estar bem com Deus e ajudar a outros a alcançar a eternidade. Essa é a razão. Amém? Então, eu queria usar esses textos que nós estamos vendo para tentar, de alguma maneira, aplicar na nossa vida pessoal. Bem, algumas coisas nós temos que ajustar, porque, amém, a Bíblia fala assim, em textos proféticos sobre o tempo do fim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Amém. O que significa esses eleitos, esses escolhidos? Amém.
Amém? E como eu disse, Deus nos dê a graça e nos dê ouvidos para ouvir o que Ele está fazendo, falando. E, meu irmão, cuida do teu coração para não ouvir o que Ele não está falando. Amém? Esse é o segredo da nossa vida. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo isso. Ok? Isso eu entendi. Então, pratica. Tá, mas isso? Não, mexe naquilo que Deus não revelou ainda, que você não compreende. Nós vamos caminhar naquela dimensão que eu creio que é uma experiência que nós vamos continuamente ter. Jó se arrependeu porque ele achou que Deus estava fazendo A e Deus estava fazendo B. Ele se arrependeu e disse assim, eu estou lidando com assuntos maiores que eu, então eu vou parar de operar assim. E aí dizem, agora eu enxergo. Puf, e agora a nossa vida começa a ser eficiente se nós nos rendermos à grandeza e à sabedoria de Deus. Então, assuntos que você não domina, meu irmão, não tenta buscar na enciclopédia, não tenta pesquisar. Se Deus não revelou, Deus não revelou. Mas guarda como Maria. Lembra? Maria guardava todas as palavras no coração. Ela ia botando um estoque aqui, né? E aí, ao longo da jornada dela, é como se parece que o Espírito Santo ia dizendo assim, Maria teve uma trajetória difícil, se vocês lembram. Filho amado dele, perseguido, injuriado, ele estava ao pé da cruz vendo o filho dele morrer, sofrer ao ponto. Deus tinha uma graça especial para essa mulher. Amém. É como se o chamado de Jesus, ela compartilhou do chamado de Jesus. E é isso que Paulo diz, eu me conformo no sofrimento de Jesus, eu sou participante, eu estou indo junto. Ela estava sofrendo, amém, um monte. Não como Jesus, mas ela estava sofrendo. E ela foi fiel até o fim, amém. Se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Então, quais são os critérios que nós... Deus não é arbitrário. Arbitrário é assim, ele acorda de manhã e diz, vai ser assim. Vai ser. Não, ele tem um critério, ele tem um plano. E ele não julga prematuramente, ele não julga arbitrariamente ou sem critério do jeito que é. E não julga politicamente, como, para agradar A, B ou C. Todos são bem-vindos. Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Mas o critério é o mesmo para todos. Então, 2 Timóteo 3 é o texto que a gente trabalhou. Se eu me repetir um pouco, eu espero que os irmãos entendam, porque é assim que a gente faz. A gente anda um passo para trás, 2 para frente, vai. Que Deus nos ajude nessa hora. Amém. O entendimento da profecia vai fazer você viver mais efetivo nessa hora. Amém. Então, só para nós rapidamente lermos. 2 Timóteo 13 diz assim, sabe porém isso. Isso é uma coisa que você tem que saber. Nos últimos tempos, nos últimos dias, virão tempos difíceis. Tempos difíceis de suportar, desafiadores, violentos, hostis, adversos. Tempos de grande maldade. Esse é o que significa esse texto. Pois os homens, e a causa desses tempos difíceis é porque os homens serão. Então, não é uma coisa que você faz, os homens vão manifestar a natureza. E aí nós vamos ler essa lista, depois eu quero repassar essa lista com os irmãos. E aí nós vemos que, versículo 7, pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, resistem à verdade. Lembra? Você fala uma coisa, resiste. Fala uma coisa, resiste. Amém. Tem pessoas ao nosso redor que você fala, resiste. Fala, resiste. O que você faz? Dá uma aliviada. Então não é tão assim. Deixa passar. Não. E do modo, porque Janes e Jambres, então eu queria colocar, Janes e Jambres eram os dois magos, os mágicos, os feiticeiros que enfrentaram Arão e Moisés no momento que Moisés chega assim, deixa o meu povo ir. Lembra que Moisés manda Arão jogar o bordão no chão, vira uma serpente. Os dois magos, ou seja, essa serpente, esse ato, esse sinal que Moisés fez, não impressionou o faraó. Eles chamam os magos. E eles fizeram com seus encantos
esses seus sinais, que nós vimos que o tempo do fim vai ser de sinais e prodígios da mentira. Ok? Eles fizeram os seus encantos e saíram 2 cobrinhas, né? 2 serpentes. O que a Bíblia fala? Isso eu não vou ler, você sabe que a serpente, o bordão de Moisés, engoliu os outros 2. Ou seja, Moisés foi para casa com um bordão mais gordinho e mais recheado, e os outros foram sem nada para casa. Foi isso que aconteceu. Né? Porque imagina, né? O bordão de Moisés estava mais rechonchudo. E os magos foram chupando o dedo. Ou seja, Deus estava começando ali, dizendo, primeiro, mostrando para nós, existe um poder oculto nesse mundo. Existe um poder da maldade, de sinais, prodígios da mentira, mas o poder de Deus é maior, ok? Então, o que ele está dizendo? No momento que Paulo traz essa lembrança, esse tempo vai ser um tempo também do ocultismo, da maldade, de poderes. Então, o que acontece? Eles resistem à verdade, são homens de todo corrompidos, e a insensatez deles será evidente, como aconteceu com a daqueles. E aí, pulando para o último versículo, diz assim, os homens perversos e impostores, versículo 13, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse é o ambiente. Então, você vê pessoas perversas, pessoas ruins, e o termo impostor, esse termo impostor é a palavra usada primeiramente para, como se diz, um falso, um mágico, uma pessoa. A palavra é aquela palavra sabe aquelas orações do Oriente lá, do islamismo? Aqueles som lamentando, choroso. Isso a Bíblia descreve como um encantamento. Quando essas pessoas, meus irmãos, essa religião é anticristo. E quando elas estão operando, elas estão de alguma maneira liberando no mundo todo, hoje estão em todo lugar. Amém? Esse som, que não é um som de adoração a Deus, é um som que ativa outras realidades. Amém? Então, o que nós estamos vendo? E é o que eu gostaria de dizer. O que Paulo está dizendo é que nos últimos tempos nós vamos ter a maldade do homem junto com o ocultismo ou o poder das trevas andando juntos. Amém? Essa é a combinação que nós temos. Amém? Do outro lado, o que nós vamos ter? Uma igreja andando em santidade, no poder e na unção do Espírito. Ok? Isso vai ficar evidente. Está bem assim? Então, e a solução... Nós vamos chegar nesse ponto, e aí eu estava colocando para os irmãos que a solução para esse cenário é a volta de Cristo. Então eu coloquei para os irmãos que a volta de Cristo não é um evento a mais, mas é a solução para esse cenário de maldade. Então, quando você lê aqui que nos últimos tempos acontecerão tais coisas, que é esse tempo pré-volta de Jesus, se você quer que Jesus venha, você tem que estar preparado, porque dias ruins ou dias difíceis vão estar diante de nós. Então, esse é um pouco do aspecto da profecia. Quando Jesus vier, a iniquidade vai estar muito grande. Então, se todos nós queremos que Jesus venha, então você tem que aceitar que a iniquidade vai crescer. E eu estou sedimentando isso porque muita gente não acredita nisso, não quer isso, e de alguma maneira ignora isso. Os momentos pré-volta de Jesus é um momento de grande maldade. Amém. Deus, na sua paciência, está permitindo que todo ser humano escolha algo. Então, o que nós vamos experimentar? À medida que o tempo vai se aproximando e o momento da decisão final se apresenta, o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Nós vamos ver a expressão de maldade cada vez mais, mais assustadora, se eu puder dizer assim. Porque a maldade no coração do homem, ele vai vir para fora. Hoje, meu irmão, se você cuidar um pouco, as pessoas estão a ponto de explodir. Não mexe no meu canto. Amém. As pessoas, eu, não me dizem o que eu tenho que fazer, mas
Você só precisa ir numa reunião de condomínio, amém, e falar e tomar uma decisão sobre um assunto, faz um assunto polêmico que mexe com o calo das pessoas. As pessoas se transformam, elas perdem a noção do certo e a educação, elas se expõem com termos absurdos. As pessoas E, meu irmão, a tendência é que a coisa fique mais violenta. As pessoas vão partir para as últimas consequências, porque é inadmissível eu não ter os meus direitos atendidos. Como você vive numa sociedade se todo mundo quiser os seus direitos? Então, o que vai acontecer? O cenário vai chegar crescente ao ponto de Deus vai permitir que as pessoas experimentem a maldade e o reino de Deus se estabelecendo, onde a pessoa diz assim, escolhe. Porque Deus vai deixar, Deus vai ser justo até o fundo, até o final, para ter certeza que tem quem tem que estar dentro, está dentro. Quem não tem, todas as chances a pessoa teve. Então, a solução que nós vemos é uma solução da volta de Cristo. Então, qual é o problema da humanidade? O que nós estamos tentando administrar é algo que é um problema da corrupção do ser humano. O caráter, a raiz de todos os problemas é o ser humano, degenerado, egoísta, só pensa em si. Guerra, mortes e destruição. E a corrupção, por definição, a corrupção, por definição, a gente leu agora há pouco, tem sua mente corrompida. A corrupção, por definição, ela é progressiva e irreversível. Então, esse é o cenário que está diante de nós. Amém. Esse é o mundo que nós somos. Se a pessoa não escolher Deus, as coisas ficam piores, cada vez piores. Porque a iniquidade vai dar curso à sua trajetória normal de manifestação. Então, não adianta você orar na direção, tipo assim, Deus, que tu nos dê tempo de paz e que a iniquidade diminua. Isso não vai acontecer, porque a iniquidade vai crescer. Isso é bíblico. Então, isso vai ajudar você a se posicionar, primeiro, para orar e não gastar a tua energia e o teu tempo fazendo um monte de planos, que não é o que Deus está planejando. Deus tem outro plano. O que nós precisamos orar e Deus nos dá sabedoria e entender o coração de Deus, como operar num cenário desse. Amém. E qual é o cenário? Você precisa saber viver dentro dos parâmetros da profecia bíblica, do que Deus está fazendo no tempo do fim. Então, para nós deixarmos registrado, o cenário do último tempo, dos últimos tempos, é um cenário de aumento grande da maldade, fomentado e estimulado pelo ocultismo, pelo poder das trevas. Amém. Ok? Estamos bem até aqui? Então eu queria ler quais são as características desse, rapidamente. Amém. Dizer o que está escrito ali, nesse tempo. Então, você deve estar aberto ali. Tem outros comentários que dizem assim, na visão de Paulo, onde Paulo está apresentando, a Bíblia fala que Jesus apareceu para Paulo e diz, eu vou mostrar para ti algumas coisas. Bem, praticamente a grande parte, o maior escritor do Novo Testamento foi Paulo. É impressionante a visão que ele teve da eternidade, de tudo mais, e ele escreveu o que ele escreveu. Orientado por Deus, pelo Espírito, na sabedoria, e a visão dele, o tempo do fim vai ser caracterizado por um grande maldade, com pecadores procedendo cada vez mais de pecado em pecado, pecando cada vez mais, e o seu pecado vai ficar não contrariado, vamos dizer assim. Você peca e continua. E ninguém mais ousa dizer, não faz isso. Amém. Eu estava dois exemplos pitorescos. Há anos atrás, quando eu fui visitar a cidade de Madison, Wisconsin, lá nos Estados Unidos, havia muitas obras feitas, e tinha uma das obras que era uma autoestrada que ia ligar, ia ter um viaduto e uma freeway que ia passar por cima de ligar 2 pontos da cidade. Então, é uma nova estrada.
Ninguém estava acostumado a ir pelo normal, então estava sendo feito. E aí me contaram essa história dizendo assim que a estrada foi planejada para andar a X milhas por hora, a uma velocidade tal. Esse era o planejamento dos engenheiros, de todo o tráfego. E aí, alguns anos depois, estando pronto, aí alguém tinha comentado que o que acontece? Os governantes chegaram à conclusão que ninguém obedecia à velocidade estabelecida. Então, eles ajustaram a velocidade. Agora, a velocidade nova é a velocidade que o povo viu que funciona melhor e que todo mundo está andando. Então, não tinha como dar multa em todo mundo. Então, a velocidade passou a ser a velocidade que o povo escolheu. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão ajustando padrões. Não me serve isso, então eu vou fazer assim. Amém. Deus, amém. Nós temos que ser compassivos, tolerantes. Deus fala sobre certos pecados que estão sendo admitidos, inclusive, para ordenação no ministério. O que a igreja está dizendo? A igreja está dizendo, como Deus não tem poder para transformar as pessoas, nós baixamos o padrão e nós estamos enchendo a igreja de pessoas com seus pecados iguais. Não mudou nada. E um outro exemplo que eu achei pitoresco, isso é meus filhos, né? Acho que foi uns anos atrás, 2 anos atrás. Amém. Eles foram num estádio, e a gente tenta, e eu sei que a gente é seletivo, porque estádio, amém, você vai ouvir o que você não quer ouvir, o que você não deve ouvir. Amém. E a gente acaba, amém, se acostumando com isso, achando normal. E aí eles me contaram a história que tinha um pai e uma criança, era um culto, tipo assim, culto ao Deus do futebol, né? Não, mas tinha um pai, era um jogo assim bem tranquilo, futebol, esporte. Eu gosto de esporte, eu gosto de futebol. Mas tem coisas que estão acontecendo hoje em dia que você nem sabe mais o que é futebol, o que é... Mas esse pai dessa criança, as famílias, e as pessoas estão incentivando as famílias a ir para o estádio, tentando trabalhar nisso, né? Porque antigamente era complicado. Eu não sei se eu acho que está pior, né? As pessoas estão se perdendo. Só que hoje tem, como é que é, a identificação digital, né? Então todo mundo se controla mais. Mas essa criança diz assim, ela falou para o filho dele, assim, o pai falou para o filho, filhinho, fecha os ouvidos que o papai vai falar uma coisa, depois, tu não pode ouvir depois, tu pode ouvir, é só o papai vai falar, tipo assim, eu vou ter que falar alguma coisa, ia xingar o juiz, alguma coisa, mas tu fecha o ouvido, tu não pode ouvir, filhinho. E tipo assim, ok? É um grande exemplo que nós estamos vendo. Nós estamos falando para as pessoas assim, olha, pessoal, é o seguinte, ó, fecha o ouvido, eu vou fazer uma coisa que é errado tu saber, mas eu não tenho como não fazer. Ah, que querido, que legal. Não é querido. O que acontece? Nós estamos baixando o padrão, e nós estamos admitindo certas coisas. E uma das coisas interessantes sobre o pecado e a carne é que ela perdeu aquela situação onde assim, não é tão errado assim, né? Não é tão complicado assim. A gente não consegue mais discernir o que é egoísmo. Não, isso simplesmente é um desejo firme por conquistar. Ele é um empreendedor. Ou seja, o que acontece? Nós estamos vendo a nomenclatura do que a Bíblia chama pecado e carne, e alterando, achando que a natureza daquele ato está sendo alterado. Então, nesse caso específico, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo, como ela está dizendo, interpretar o que ela está dizendo, e nós não podemos ser seletivos, dizer assim, isso aqui eu acredito, isso aqui eu aceito. Principalmente, meu irmão, nós não podemos ser seletivos, assim, as coisas negativas eu não pego, as positivas e bênção eu pego. A palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Você não pode deixar nada de lado. Amém? O que nós vemos nas Escrituras é que tem coisas que você ainda não consegue mastigar ou entender. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, mesmo aquelas coisas que fazem você engasgar hoje em dia. Amém? Então, a lista diz assim, vamos ler assim, ó, os homens serão egoístas. Egoísta, amantes de si mesmo, extremamente centrados em si. Ok? Se chama egoísta, é o número 1.
avarentos, amantes do dinheiro, desejo por riqueza, sob o fascínio da riqueza. Jactanciosos, são pessoas com a sua fala revela um excessivo orgulho. Amém. Autopromoção. Eu sou, faço e aconteço. Amém. Até na maneira de caminhar as pessoas mostram. Orgulhosos, está escrito ali, arrogantes, blasfemadores, pessoas que desprezam e até ultrajam e debocham das coisas santas. Amém. Tipo assim, lá vem o santinho, o tal sonhador. Amém. Mesmo coisas contra Deus, as pessoas começam a baixar o vocabulário e mostrar um certo deboche, desprezo. É isso que está escrito. Desobedientes aos pais. É impressionante essa geração que está vindo. É impressionante. Eu tenho exemplos para dar. Amém. Locais públicos, se você olha, é impressionante o que as pessoas estão fazendo. Elas simplesmente não dão bola nenhuma. São treinadas, parece que estão sendo treinadas a ser os próximos líderes que estão diante de nós. Ingratos. Amém. Irreverentes. Esse termo não tem temor de Deus. Não considera nada sagrado. Tudo é profano, é uma mentalidade profana. Aqui fala desafeiçoados, são pessoas que não têm nem a afeição, o amor natural. Você pode dizer assim, são desumanos no trato com as pessoas. Desumanos. A gente vê às vezes. Amém. Que desumano é esse tratamento. Nem o mínimo amor. Amém. Implacáveis. Esse é o termo. O termo implacáveis, eles não perdoam. Simplesmente não perdoam. Não tem trégua e não tem conversa. Irreconciliáveis. Caluniadores. Falsa acusação, falso testemunho, mentira. Disserem todo mal contra vós. Sem domínio de si. São pouco liberais na sua moral e conduta. As coisas passam. Cruéis, isso dá para dizer, né? Brutos, descontrolados, violentos. Inimigos do bem. Ódio. Desprezo o que é bom, que é certo. Traidores. Atrevidos. Atrevidos, a palavra significa pomposo. Excessiva apreciação da sua próprio valor e virtude. Esse é o enfatuados. O atrevido é a pessoa sem nenhuma restrição. E depois diz assim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, o que descreve aqui? Nós podemos resumir que o amor, aquilo que você ama, é o que determina quem você vai ser. Então, a lista pode ser resumida em 3. Você ama a você mesmo, você ama o dinheiro e ama os prazeres. Amém. Lembra que eu comentei de Demas, tendo amado o presente século, abandonou a fé. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então, onde está o nosso amor? Onde está a nossa devoção? Aqui está o Jó. Então, essa é a centralidade ali do amor a si mesmo, amor ao dinheiro, amor aos prazeres. Ele daí reflete todas as outras características. E a grande raiz, o grande centro, é a pessoa egoísta. O que é a pessoa egoísta? A pessoa só visa o seu interesse, é o meu conforto, é o meu interesse, é a minha justiça, é quando eu quero, o que eu posso. Que volta para esse lugar
onde há exaltação de si mesmo, do ego. O que para nós não nos delongarmos, amém, é a grande raiz de todo problema nos casamentos, é quando cada um só pensa em si. Amém. E esse é o pensamento que domina o não convertido. Ele é totalmente egoísta por natureza. E nós vemos que acho que todos nós já vimos isso em algumas nações antigamente, onde você dizia que eram nações cristãs. Hoje você diz assim, onde foi o cristianismo da nação? Porque as pessoas estão indo para a rua, exigindo seus direitos e pisando em cima, não tem mais. A corrupção do gênero humano ela é evidente. Acho que todos nós podemos olhar que essas são características que estão ao nosso redor, essa é a vida que nós vivemos. Mas uma das coisas que eu queria colocar, vamos dizer, esses assuntos que nós estamos vendo, essa é a descrição, quando você identifica, você tem que olhar, é para isso que nós temos que nos arrependermos. São essas coisas. O arrependimento, por isso que essas coisas parecem, se elas são rotuladas diferente, ou seja, não é orgulho, é uma autoconfiança. Todo mundo precisa ter uma autoconfiança. Põe para fora todas as tuas mágoas. Esse é o conselho que as pessoas dão. Amém. Diz que tu odeia todo mundo. As pessoas, nós estamos vivendo uma sociedade que está operando nesse nível e aumentando esse nível. Então, muitas coisas nós estamos vendo da maldade que nós estamos vendo, por exemplo, problemas como esse. Quem é que ia pensar? O que é que motiva o aborto, meu irmão? Simplesmente o egoísmo. Os meus direitos, eu quero, isso vai me atrapalhar. Então, só que o que acontece? Antigamente, você matava uma criança no ventre da mãe. Hoje você aborta um feto, você muda o nome. E é interessante como as pessoas começam a achar que não é tão ruim assim, né? Na verdade, hoje a grande discussão da sociedade é o tempo da criança que está dentro, se pode ou não pode. Então, a linguagem contemporânea, o cenário, ao eu dizer isso, eu estou dizendo, esse é o cenário que você está vendo. E isso vai tendo efeito na nossa maneira de pensar. Você vai administrando e aceitando e tolerando certos padrões. Então, meu irmão, o mundo, o cenário que nós estamos vendo, nós não temos problemas na sociedade, nós temos pecados na sociedade. Porque se você não admite que essas coisas são pecado, tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de um amor a Deus e uma obediência aos princípios bíblicos é pecado. Então, se não houver arrependimento, não tem solução. Essas coisas que nós estamos vendo nessa lista são, claros e expostos, pecados óbvios, para todos nós enxergarmos. Agora, uma das coisas interessantes, eu queria destacar isso nessa hora e tentar ir direcionando para onde eu queria ir, é que Paulo não está falando isso para o mundo, ele está falando isso para a igreja. Amém. Então, o texto em 2 Timóteo 3, 5 diz assim, tendo forma de piedade. Essa palavra no grego, piedade, ela é usada, não existe outro uso senão usar para o cristianismo. Amém. Amém. É uma forma de a piedade é uma descrição, ou seja, a pessoa tem a forma de piedade, ou seja, você age como uma pessoa religiosa, mas aí você rejeita o poder. Algumas traduções dizem assim, você vive, a tua vida não bate com a tua fé professada. Amém. Ok? Você pretende mostrar às pessoas que você tem um respeito por Deus, mas a tua vida não demonstra isso. Então, Paulo está falando aos cristãos, e nós vamos ver, quando nós citamos as cartas de Apocalipse, são cartas de Jesus às igrejas. Paulo está falando às igrejas, as epístolas estão falando às igrejas.
Então, o que acontece? Muito do que nós estamos vendo é muitas pessoas estão usando a linguagem de nascer de novo, mas não estão mostrando os fatos. Amém. Então, esse assunto, meu irmão, de novo, como eu disse, são assuntos sensíveis. Quem teve um encontro com Cristo, é inevitável uma mudança radical e permanente. É uma mudança radical e permanente. Então, muitas vezes, certos termos religiosos, é isso que como o inimigo faz. Então, o que eu quero dizer, nós estamos no tempo de grande engano, nós estamos numa maldade crescente, e nós estamos com termos de linguistas, e a língua e a maneira de falar, a forma de linguagem, aliviando certas coisas, dizendo que está tudo bem. Amém. Quando, na verdade, a igreja primitiva e a pregação apostólica e o texto bíblico, que nós temos que nos tornar familiares, está dizendo exatamente o contrário. Tem coisas que não estão batendo. Amém. Então, de alguma maneira, certos termos dizem assim, não, está tudo bem, Deus vai entender, Deus... Amém. É falado de uma certa forma meio leviandade demais, e muito fácil, que beira a insinceridade e o certo engano. Amém. A pessoa está enganada muitas vezes. Então, como é que você sabe que algo está faltando na vida de alguém em relação a esse assunto de nascer de novo, salvação? As vidas das pessoas nunca mudaram. Nunca mudaram. Então, o que significa essa parte, negando, entretanto, poder? Você nega o poder de Deus para transformar você. Amém. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que poder é esse que você nega? Que a Bíblia diz assim, eles têm forma de piedade, mas você nega o poder. Você mantém uma aparência, mas você nega ou resiste ao poder. Só Deus transforma pessoas. É uma total rendição a Deus, que o Espírito Santo de Deus pode ser bem-vindo na tua vida e transformar a tua vida. Ninguém consegue melhorar um ser humano, só Deus consegue melhorar o ser humano. Amém? Você pode encontrar pessoas, amém, que cantam, oram, fazem parte de igreja, mas você diz assim, mas não existe nenhuma mudança. Zero. Amém. É claro que quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, algo sobrenatural vem sobre nós, o poder de Deus vem sobre nós, só para quê? Para vencer o pecado e para viver uma vida santa e reta e viver o reino de Deus. Amém. Porque senão você vai estar vivendo no mundo, nessa pressão enorme de engano, e você está vivendo igual o mundo vive. Então o Espírito Santo de Deus veio sobre nós, por isso que você olha assim, os frutos do Espírito. O que tem que estar presente, os frutos de uma vida cheia do Espírito são alegria, paz, o amor, fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós acabamos de dizer a ausência de domínio próprio, e aqui domínio próprio no fruto do Espírito. Então, o que é esse poder? Deus nos deu poder, nós somos transformados numa nova criatura, essa é a solução para o planeta. Amém? Nascer de novo. Mas nascer de novo implica receber o poder de Deus por uma vida transformada. Deus está procurando uma noiva sendo transformada, purificada. Então, o que Deus está procurando, e é onde nós estamos trabalhando, Deus está procurando uma igreja, uma noiva, sem manchas, sem rugas, para o seu filho. Se você encontrar Jesus, você não pode ficar igual. Alguma coisa vai acontecer. Amém? Você pode se tornar um religioso, você pode se juntar a uma igreja, você pode fazer tudo o que é coisa. Amém? Só que você não mudou nada. Qual é o antídoto
para a maldade e a iniquidade desse mundo. Jesus veio, porque, meu irmão, o que conta para Deus? Qual é o item que fez Jesus morrer? O pecado e a maldade e a desobediência e o homem virando as costas fazendo o que quer. Então, não faz sentido nenhum você se converter e continuar fazendo o que você quer. Amém? Jesus morreu para libertar você dessa vida e para você viver uma vida santa, gloriosa. Amém? Um testemunho dele na terra, do que Deus é capaz de fazer, dessa vida gloriosa, dessa vida abundante que ele veio dar. Amém? Por isso, meu irmão, esse assunto de você colocar, nós estamos estudando esse tempo profético, o tempo do fim, que a iniquidade está aumentando. A iniquidade é um assunto sério no calendário de Deus. Aquele que pecava não peque mais, aquele que rouba não rouba mais. Amém? Então, entende dessa forma, por que Jesus teve que vir? Porque a medida da iniquidade do ser humano chegou no limite. Ele teve que morrer pelos meus pecados. Vai e não peca mais. Amém? Nós sabemos que amamos a Deus, quando o nosso desejo agora, e esse é o testemunho do Espírito Santo de Deus em nós, o amor de Deus está no nosso coração, você quer agradar a Deus. Eu não quero mais mentir, Deus. Eu ouvi na Bíblia que não é bom mentir, me ajuda a não mentir, Deus. Esse é o coração de quem está se preparando para a volta de Cristo. Deus, me ajuda a não mentir. E aí o que acontece? É claro que a experiência do novo nascimento, ela é sobrenatural, ela é tremenda. O Espírito de Deus vem na tua vida, você se rende dele, ele nasce, ele vem na tua vida. Só que é o seguinte, você entender tudo o que isso significa, é claro que você vai começar a ver, os teus apetites têm que mudar, os teus desejos têm que mudar, as tuas vontades, tudo começa a mudar, porque agora tem uma semente incorruptível no teu coração. Amém. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente que Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. Pois somos feitura dele, nós somos uma nova criatura. Essa é a solução. 1 Coríntios 5:17, eu acredito. Que diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. A velha natureza foi liquidada. Amém. Criados agora, recriados em Cristo Jesus para boas obras. Então aí nós estamos vivendo essa vida com Cristo. Como é que nós vamos ir terminando? Amém. Então nós vamos ver, nesse tempo do fim, uma das características desse tempo do fim, é uma forma de cristianismo, ou de culto a Deus, de religiosidade, linguagem, amém, forma, mas você não vê transformação. Você está negando, e no fundo é o seguinte, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito, sabe? Para transformar a nossa vida. Então esse é um assunto bem sensível e interessante, como tá. E eu vou citar, eu queria que nós lêssemos agora 3 textos onde Paulo faz a mesma referência. Amém. 1 Coríntios 6, amém. Eu queria que nós tivéssemos essa paciência de nós irmos devagarinho, navegando, mas conferindo nas Escrituras, ok? Todos esses textos você tem referência. Não importa o que as pessoas pensam, acham, gosto, preferência pessoal, importa o que Deus está fazendo. Amém? Porque nós vamos ser julgados com relação ao que Deus, ao calendário que Deus tem. Em 1 Coríntios 6, 9, diz assim, ou não sabeis. Amém? Paulo está escrevendo uma carta à igreja. Ele diz assim, vocês já deviam estar sabendo, ou vocês não sabiam disso? Que injustos não herdarão reinos de Deus. Ele está apontando o dedo, as pessoas não vão herdar o reino de Deus. Está falando com a igreja. Pessoal, se vocês continuarem agindo dessa forma, vocês não sabem disso. Então a igreja tinha uma certa referência, já vocês não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
E Paulo está fazendo uma referência àquela lista de 2 Timóteo 3. Tem certas práticas que você diz assim, ok, isso é coisas que eu fazia anteriormente. Paulo diz assim, tais fosse algum de vós, mas vós vos lavastes, fosse santificados, fosse justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de Deus. Então ele está deixando claro, ele fala 3 vezes, 3 textos, não herdarão o reino dos céus. Por que é sensível o assunto? Porque a gente prefere não ouvir esse assunto. O que não faz sentido, né? Acho que uma geração hoje, uma geração nossa, está agindo como avestruz. Você mete a cabeça no chão e diz, não quero saber o que está acontecendo, porque eu posso ouvir coisas que eu não gosto. Mas, meus irmãos, se você não acredita nesse lado desafiador e ruim do que está, você também não vai acreditar no bom. Você não pode ser seletivo, achar que quando a Bíblia fala do bom, isso vai acontecer, isso aqui não vai acontecer. Não, toda a Escritura é inspirada por Deus. Você precisa ter um entendimento e não ter medo. A Bíblia fala, não temas. Amém. Quando essas coisas acontecerem, levanta os olhos. A salvação de vocês, a redenção de vocês se aproxima. Tem um outro momento, quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Mas as pessoas querem continuar ignorantes. Eu falei, não quero que vocês sejam ignorantes quanto às pessoas que dormem. Você precisa saber sobre isso. Deus, meu irmão, então, ouve o que Deus está falando e não o que Ele não está falando. Deus não está excluindo ninguém dessas pessoas que fazem isso aqui. Se elas se arrependerem, ninguém é excluído. Mas a condição é arrependimento. Então, quando você olha assim, mas Deus é intolerante. Não, todas essas pessoas. E meus irmãos, você vê ao longo da história pessoas, os piores pecados mais grosseiros que você já viu, que se arrependeram de Deus, hoje são pastores, ministros do Evangelho. Mas Deus é tremendo no seu poder de salvar. Mas você não pode ignorar o fato que você tem que passar por arrependimento. Isso chama, você se arrepende de algo, e aí Deus vem, lava o teu coração, por isso nós fomos lavados e você é regenerado numa nova vida. Ou seja, você não faz mais aquilo. Mas é não bíblico, e você está burlando as Escrituras, se você admite essas pessoas que não querem mudar ou não mudaram. E o risco que nós temos? Em nome de não sei o quê, amém. Você vai abaixando o padrão, você vai aliviando certas coisas. Então, Paulo fala, não herdarão o reino dos céus. Uma coisa é entrar no reino, outra coisa é herdar o reino, amém. Que você vai ver as duas coisas. Ok? E é um pouco parecido com o que Jesus está falando. Muitos são chamados, o convite está aberto, mas poucos são selecionados. Amém. E meu irmão, qual é o critério no coração de Deus? Arrependimento e fé. Deus quer olhar a evidência da nossa escolha. Gálatas 5. Vocês me dão mais uns minutinhos para a gente? Amém. Mais uns minutinhos? Eu vou apressar. Nem todos me deram minutinhos. Quantos creem que é um assunto importante? Gálatas 5. E as pessoas são bem-vindas a não acreditar, rasgar e jogar fora. Amém. Amém. O que está em jogo é o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. As pessoas têm que olhar e dizer assim, Deus, eu vou levar um pouquinho a sério esse assunto, porque isso aí envolve uma aplicação pessoal para nós. Gálatas 5. Nós estamos falando de duas pessoas, aqueles que andam no Espírito, que desenvolvem os frutos do Espírito, e aqueles que estão na carne. De novo, Paulo está falando para a igreja. As obras da carne são, versículo 19, prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, ódio. E aquela, você pode citar a mesma lista, aquela de porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, eu estou avisando vocês, como outrora eu já avisei antes, já preveni, e eu acho que é tempo de a igreja ser prevenida de novo. Amém? Não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Então Paulo está dizendo assim, eu já falei para você, já preveni antes, estou falando de novo, saibam isso. E eu creio, meus irmãos, e esse é o temor do meu coração nessa hora. Eu creio que é hora de nós avisarmos de novo. Amém? Prevenir e alertar a igreja. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então não adianta você mudar o rótulo e redefinir no dicionário hoje a linguagem moderna, mudar o estatuto, né? Mudar o regime, mudar o dicionário. As pessoas estão mudando o dicionário hoje em dia, para incluir isso, para incluir aquilo. Não adianta fazer isso. A natureza do ato continua valendo, porque o padrão é o padrão bíblico. Efésios 5. Preciso de... Efésios 5, versículo 3. Eu vou ler o versículo primeiro que diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor. Ok? Então ele diz, essa é a instrução. Mas, ele diz, essa é a instrução de Deus. Anda em amor, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Versículo 5, sabei. É interessante isso, nós estamos lidando com palavras assim, vocês têm que saber isso, saibam isso. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança. Alguma época, acho que todos nós, eu já tenho cabelos brancos, né? Aí já andei na igreja. Tinha épocas lá atrás que certas coisas não eram admissíveis, que hoje são permissíveis. Amém. Os padrões estão diminuindo para ajustar a demanda e os interesses das pessoas. Mas o padrão de Deus não mudou. Qual é o critério que Deus vai usar na sua volta? É o padrão dele, não o nosso. Então, quando nós lidamos com esse assunto, ninguém vos engane, é isso, não se engane. Então, para a gente tentar ir... A corrupção é progressiva, ela é irreversível, e esse é o grande problema. A solução que Deus veio trazer, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se fizeram novas, qualquer outra tentativa de aliviar, tapear, administrar, bater tapinha nas costas, amém, convencer ou comprometer esses valores, não existe solução para o gênero humano, só nascer de novo. Deus não vai redimir a velha natureza corrupta. Essa natureza corrupta está destinada para o juízo final, onde, amém. Quando nós nascemos de novo, amém, nós não somos perfeitos. Mas uma mudança radical tem que aparecer na nossa vida. As pessoas podem fazer reformas, tentar melhorar e até administrar comportamento. Mas somente Deus pode criar. Esse é algo que Deus tem que fazer. E nós precisamos de Deus como nunca antes. Estar em Cristo, meu irmão, é se tornar uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Amém. Amém?
Esse é o remédio lógico, ou é o que a Bíblia expõe para a velha natureza corrupta e caída. Então, uma das coisas que tem que ficar claro, Deus não vai comprometer o seu plano, ou aliviar o seu plano, ou fazer concessões no seu plano. Porque Ele não vai, meu irmão, Deus não vai negociar com o pecado nem com Satanás. Ele não vai entrar em acordo para dar uma aliviada. Amém. Que, de alguma maneira, não. Amém. O céu é um lugar maravilhoso. Ele é puro. Puro. Qual é o grande instrução e o grande alvo do inimigo? É enganar as pessoas e nos tirarem, nos desviarem da devoção e da simplicidade de uma devoção devida a Cristo. Amém. Como nunca antes. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Amém. Deus nunca vai comprometer algo e revisar os seus conceitos em relação a pecado, em relação a esse sistema, em relação a Satanás. Amém. Amém? Eu acho que é óbvio. Tito, então, para a gente concluir, Tito 2, um texto para a gente ler. Agradeço os irmãos. Mas sabe que Paulo diz, tudo suporto. Amém? Nós vamos chegar nesse texto. Tito 2. Então vocês estão com bastante textos diante de você. Tito 2, 11, diz assim, todos estão aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, desse plano glorioso que está em andamento, o que Deus vai tirar da história? O que Deus tem interesse em te extrair da história? O seu povo peculiar e especial. Amém. Esse é o desejo de Deus. Ele está querendo, desse cenário, desse caldeirão todo, um povo especial. E é por isso, meus irmãos, que Deus tolera a maldade hoje. Ele tolera, Ele é paciente. E nós vemos tragédia e mais tragédia e sofrimento. Porque Ele está esperando até que todos aqueles escolhidos por Ele venham a Cristo. O cenário não é que Deus é mau. Na verdade, o cenário é que Deus é muito bom. Que Ele, no cenário de tanta maldade, Ele está dando todas as chances para que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a motivação de Paulo? Que eu quero ir concluindo então com isso. 2 Timóteo 2. Eu vou tocar, beliscar no assunto. Como eu disse que eu ia fazer, mas eu não vou conseguir muito mais. 2 Timóteo 2, versículo 10. Por causa disso, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, esse é o chamado e a missão e o coração dele. Eu vou aguentar o que tiver que aguentar, vou passar por provações, porque Deus quer ver pessoas sendo salvas e eu vou trabalhar com Ele. Amém. Para que esses eleitos, aqueles que Deus escolheu, cheguem à salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo.
Então essa é a motivação que Paulo vivia. Paulo vivia para ajudar os eleitos, para achar, cooperar com Deus, para esses, e os eleitos, essa tradução é aqueles escolhidos por Deus. Então Paulo passou por um monte de sofrimento. Quantos concordam? Amém? Uma vida de enormes sofrimentos. Mas ele tinha sempre algo diante dele. Eu suporto todas as coisas por causa dos eleitos. Daqueles que também, como eu, vão herdar a salvação. Ele tinha uma visão. E Deus está olhando, meus irmãos, para todos nós. Primeiro, para nós mesmos, para uma vida transformada que expressa o coração dele. E a nossa vida é para que pessoas, porque esse é o coração de Deus também. O que Deus está fazendo nesse período até a volta de Cristo? Paciente, esperando que as pessoas cheguem ao arrependimento. Nós andamos com Ele. Deus tem aqueles seus escolhidos. Eu vou afirmar algumas coisas nessa final, para nós cenas dos próximos capítulos. Como eu disse, são coisas para deixar você ouvir o que eu estou dizendo. Paulo está dizendo, eleitos, as traduções dizem, são aqueles escolhidos por Deus. Deus tem os seus escolhidos, e eles vão vir de todas as tribos, línguas, povos e nações. E até que esse número se complete, nós não podemos descansar, como Paulo. Você prega o Evangelho, você ajuda. Essa é, de alguma maneira, o remédio que Deus escolheu para o coração da humanidade. Novas criaturas. Nascer de novo. E essas novas criaturas, essas pessoas que foram regeneradas, recriadas em Cristo Jesus, vão produzir um novo tipo de pessoa que vai estar adequado e preparado para reinar com Cristo. Amém. Esse é o nosso grande chamado, o chamado da igreja. E o que acontece, meu irmão? Nós podemos sim passar por tudo o que for necessário na nossa vida. Mesmo alguns potenciais sofrimentos, problemas e pressão. Porque tudo isso está refinando o nosso coração, para nós gerarmos e sermos aqueles, que Jesus vai e reinarão com Ele. Esse é o nosso chamado. Então, que Deus nos abençoe. Eu vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. E que a palavra de Deus, amém, amém, de alguma maneira, toque o teu coração. E eu queria concluir com esse texto. Praticamente eu estou introduzindo semana que vem, mas nós vamos indo. 2 Pedro. Segunda Pedro. Uma das coisas que nós precisamos agradecer a Deus, amém. A Bíblia diz que nos últimos tempos virão tempos difíceis. E os tempos difíceis que nós estamos vivendo é a prova que a Bíblia está certa, amém. Então você pode continuar com... Você pode olhar desse lado, em vez de você achar que, amém, Deus é ruim. Não, a Bíblia funciona. Então, se tem essas coisas que estão acontecendo e profecias se cumprindo, que são coisas aparentemente e são negativas e ruins, você sabe que a tua esperança gloriosa, o que Deus vai fazer, também é glorioso. Então, 2 Pedro 1,
versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Foi pelo poder de Deus. Essa é a razão, meu irmão, que nós precisamos, que Jesus disse, não saiam de Jerusalém enquanto o Pentecostes, é essa a razão. O Pentecoste é a razão, vocês não saiam para enfrentar essa nova realidade do reino de Deus sem o poder do alto. Vocês precisam da minha unção, vocês precisam do meu poder. É o poder de Deus em nós para gerarmos uma vida que dá evidências da nossa salvação e o poder de Deus para ajudar as pessoas. Então, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, ele fala que nós somos participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, a descrição, se livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunido toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Versículo 8. Porque essas coisas são as características da nova vida. Essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Essa é a nossa vida. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.